domingos me arrumo, eu já sei pra onde ir. É dia de aprender, minha revista vou abrir. De Jesus quero saber, Ele é meu Salvador. Com Jesus quero crescer, é pra EBD que eu vou. A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Meu nome é Jaqueline, sou professora da classe dos primários da Igreja de Jardim Petrópolis. E hoje a gente vai ler mais uma lição a gente vai estudar sobre mais um dos milagres de Jesus. Vamos só relembrar quais foram os milagres lidos nessa lição, na nossa revista de primários da CPAD, certo? Então vamos lá. O primeiro milagre falou sobre Jesus transforma água em vinho. O segundo, Jesus cura o filho de um homem, o filho de um oficial. O terceiro, pescando com Jesus. O quarto, Jesus cura um leproso. O quinto, um buraco no telhado. O sexto, Jesus cura um homem doente. O sétimo, Jesus cura a mão de um homem. O oitavo, Jesus ressuscita o filho da viúva. E o nono, Jesus cura 10 leprosos, que é o que a gente vai ver hoje, certo? Então, para começar a nossa aula, a gente começa com uma oração, certo? Vamos todos fechar nossos olhos e agradecer a Papai do Céu por essa oportunidade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para através desse vídeo aprendermos mais de Ti, Senhor. Com essa aula, que o Senhor venha, Pai do Céu, falar aos nossos corações, que o Senhor venha penetrar em nossas mentes, para que a gente possa conseguir entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então, a gente vai falar sobre a nossa leitura bíblica, encontra-se em Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao 19, que encontra-se aqui na nossa Bíblia Sagrada, e diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, pois passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus, e em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, crianças, Jesus, Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Basta a gente ter fé e crer em Jesus, crer que Ele pode fazer. Ele pode curar nossa orelha, nossos ouvidos, para que a gente não possa ouvir coisas más, a gente possa ouvir só coisas boas. Ele pode curar os nossos pés, para que a gente possa andar só em caminhos bons, por caminhos retos, nos caminhos do Senhor. Ele pode curar a nossa boca,
Então, a nossa boca também Jesus pode curar, pois a gente não pode, para a gente não falar mal dos outros, para a gente não caluniar as pessoas. Então, Jesus, ele pode nos sarar, nos limpar. Ele pode curar os nossos olhos, para que a gente só veja coisas boas, para que a gente não olhe para coisas profanas, certo? Para que a gente só olhe para o que nos edifica, certo? E ele pode também curar o nosso coração, para limpar, livrar de toda maldade, de toda coisa ruim, de toda sujeira que existe no nosso coraçãozinho. Ele pode limpar para que ele fique bem limpinho, pois só quem tem os corações limpos é que herdarão o reino do céu. Só os de corações bons, certo? Então, vamos à nossa lição. A gente tem que agradecer sempre a Deus, todos os dias e em todas as situações. Que a gente esteja triste, que a gente esteja alegre, que a gente esteja doente. A gente tem que sempre agradecer. Muitas vezes a gente não agradece a Deus e ele se entristece, pois a gente tem que ser grato a Deus desde o nosso levantar, certo? Ao a gente levantar, a gente já temos que ser grato a Deus, pois Ele nos deu a vida, certo? Ele nos deu a salvação, Ele deu o seu Filho unigênito para que a gente fosse salvo. Então, a gente tem que ser grato. Então, que a gente venha ter sempre gratidão a Deus, certo? Temos que sermos gratos. Então, a missão de Jesus é levar a sua palavra para diversas regiões de Samaria e Galiléia. Não havia temido ele, continuou ensinando e apresentando o reino de Deus. Era comum ver muitas pessoas que anunciavam as obras do mestre. Isso incomodava aqueles que o perseguiam. Jesus veio a esse mundo com uma grande missão para nos salvar. Então, precisaria enfrentar a dolorosa cruz. Por isso, houve vários momentos que ele se retirou para ficar só com o Pai. Mas esse fortaleceu para cumprir sua missão. Como Jesus, nós também precisamos buscar o Pai sempre. Sempre precisamos estar em oração com o Pai, para nos fortalecermos, para que Ele possa nos livrar de todo o mal. Certo dia, Jesus estava caminhando de Jerusalém quando ia se aproximando da entrada de uma aldeia. Ali apareceram 10 homens que tinham uma doença chamada lepra, certo? Então, ali apareceram 10 homens. E esses 10 homens, já falávamos sobre esta terrível doença. Vocês lembram? Esses 10 leprosos, vocês lembram que a gente já falou sobre essa doença? Quando Deus curou um homem leproso, certo? Na lição. Então, agora a gente está falando sobre os 10 leprosos. Então, a gente já falou sobre essa lição, sobre essa doença, a lepra, certo? Esses 10 leprosos foram na direção de Jesus, ficaram parados de longe. Então, eles ficaram parados de longe, gritando bem alto: Mestre, mestre, tem misericórdia de nós! E Jesus, vendo que os leprosos gritavam porque tinham fé, e ele os curou ao dizer: Vão e se apresentem aos sacerdotes para serem examinados. Por que eles tinham que se apresentar aos sacerdotes? Porque se eles estivessem com a lepra,
eles não podiam entrar, certo? No templo. Então, eles só podiam entrar se eles estivessem curados. Então, por isso Jesus mandou eles se apresentarem aos sacerdotes, para que eles fossem que eles pudessem entrar, porque eles já tinham sido curados, certo? Então, vão e se apresentem ao sacerdote para ele examinar. E quando eles se dirigiram ao templo, perceberam que ficaram limpos. Esses 10 homens receberam o milagre de Jesus. 10 homens ficaram limpos da lepra, total de curados. 10 foram 10 leprosos que foram curados, certo? 10 foram curados da lepra, certo? E esses 10 homens receberam o milagre de Jesus. 10 homens ficaram limpos da lepra, totalmente curados. Eram 10 homens que iriam voltar ao convívio de sua família e da comunidade onde viviam, sabendo que foram beneficiados com a poderosa mão do Senhor, curando aquela enfermidade incurável, porque só quem curava ali era Jesus. Para o mundo eles não tinham mais cura, eles já estavam condenados. Então, ele voltou, percebeu que estava sarado, assim, mas apenas um leproso voltou no meio do caminho para agradecer. Assim que percebeu que estava sarado, ele voltou dali, mesmo para agradecer a Jesus pela cura. 10 foram curados, mas apenas um deles voltou ao lugar onde Jesus estava. Prostrou-se aos seus pés, com o rosto em terra e glorificando em alta voz: Dou-lhe graças, porque ele estava curado. Então, 10 leprosos foram curados, 10, mas apenas um voltou para agradecer ao Senhor, porque estava curado. Apenas um voltou, de 10, um voltou. Diga aí como a gente é ingrato com Deus. Ele curou 10 pessoas e apenas uma voltou para ser grato a Ele por tudo que Ele fez, por Ele ter curado eles, certo? O homem que havia retornado para agradecer a Jesus era samaritano e considerado pelos judeus um estrangeiro que não sabia adorar a Deus, mas somente este samaritano reconheceu a bênção do Senhor sobre a sua vida e agradeceu o adorando. Jesus lhe perguntou: onde estão os outros 9 que também foram curados? Ninguém sabia dizer. Então Jesus pediu que o homem se levantasse e disse que a fé dele o salvou. Ele já poderia voltar com um coração cheio de alegria e gratidão a Deus, pois também recebeu a salvação naquele dia. E ele reconheceu as obras que Jesus fez e o glorificou. E é muito importante como vocês têm agido. É muito importante a gente ser grato a Deus pelas obras que Deus faz nas nossas vidas. Muitas vezes a gente murmura muito, reclama muito de tudo. Tipo, a gente quer um brinquedo, aí a mamãe não pode dar, o pai não pode dar. Aí o que a gente faz? Eu não tenho nada, eu não posso ter nada. E não é assim. A gente tem que dar graças a Deus por tudo que a gente tem, por tudo que o Senhor nos permite ter, pela nossa saúde, pela nossa família,
por a gente estar bem, certo? Então, o milagre dos 10 leprosos está nos registros da Bíblia, como eu já li para vocês, tornando-se conhecido o testemunho daquele único homem que voltou para agradecer. Sejamos sempre gratos a Ele. Que a gente venha a ser sempre grato a Deus, pois de 10 leprosos, 10, apenas um voltou para agradecer ao Senhor, para agradecer a Deus por um milagre feito. Apenas um foi grato a Ele, e os outros 9 foram embora limpos, sem se preocupar com Jesus. E a nossa memória em ação, ela fala sobre. Ela está lá no livro de Salmos, Salmos capítulo 3, Salmo 103, verso 2, que diz assim: que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça, nenhuma das suas bênçãos, certo? Salmo 103, verso 2, que fala assim: que todo o meu ser louve, que todo o meu ser louve ao Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Salmo 103, verso 2, certo? Então, agora a gente vai cantar um corinho que está na nossa harpa cristã, certo? Encontra-se na nossa harpa cristã e no hino de número 370, que fala sobre a gratidão de Jesus, da gente a Jesus. Então, a gente vai cantar assim: mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Vamos de novo? Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Então, que a gente venha sempre lembrar de ser grato ao Senhor, pois a nossa memória em ação encontra no livro de Salmos, Salmos 103, verso 2, que diz que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma
das suas bênçãos. Salmo 103, verso 2. Que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Então, crianças, que a gente não venha esquecer de ser grato ao Senhor, pois Ele pode curar o nosso coração, pode limpar, pode sarar, pode tirar toda a sujeira, pode tirar nossa mágoa, nossa raiva, que a gente não venha a pecar. Ele pode tirar o nosso pecado, desde que a gente seja grato ao Senhor. Ele pode limpar os nossos olhos, pode nos livrar de ver coisas que não podemos ver, coisas que não nos edificam. Pode também limpar a nossa boca, para que a gente não venha pecar com a língua, que a gente não venha falar coisas que não devemos, que a gente não venha magoar as pessoas. Então, Ele também pode curar os nossos pés, para que a gente venha sempre seguir no caminho reto do Senhor, que a gente possa andar sempre no caminho do Senhor, que a gente não venha nos desviar dele. E também Ele pode curar os nossos ouvidos, para que a gente não possa ouvir coisas que não devemos, coisas que não nos edificam, que a gente não venha ouvir as pessoas falar mal dos outros, que a gente venha ouvir só coisas boas, que devemos caminhar para Jesus, pregar a palavra de Jesus, que devemos fazer coisas boas, certo? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai encerrar com a nossa oração. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer ao Papai do Céu por essa aula. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa aula, Deus. Que o Senhor venha, Pai, nos edificar na sua palavra, que o Senhor venha penetrar em nossos corações, que o Senhor possa entrar nas nossas mentes, que o Senhor venha nos ajudar, Pai. Ó Senhor, Pai Santo, que o Senhor chegue, Senhor, curando mais pessoas e libertando, e que a gente, Senhor, venha ser mais grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. No nome de Jesus é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Estou indo para a escola aprender.